Quando falamos em relacionamentos, algumas pessoas falam em dedo podre. Será que você tem dedo podre para os relacionamentos? Eu sou Cecília Dayana, terapeuta e mentora de relacionamentos. Você já teve aquela sensação de que não sabe escolher direito os seus parceiros ou que a vida te manda parceiros problemáticos? Será mesmo que existe esse tal dedo podre? Bom, muitas vezes nós vivenciamos alguns relacionamentos que são um desafio, relacionamentos que têm conflitos ou até mesmo relacionamentos que até são bons relacionamentos, mas que vêm a acabar. Bom, se você tem um padrão de sempre viver relacionamentos complicados, você pode provavelmente sim ter um dedo podre. Mas se você tem bons relacionamentos às vezes e de vez em quando você se mete em alguma enrascada, então você não tem esse dedo podre. Para caracterizar então esse tal dedo podre, você teria que se relacionar dessa forma como um padrão, ou seja, todos os seus relacionamentos são problemáticos. Então, o que seria esse dedo podre? Bom, normalmente a gente fala que a pessoa tem um dedo podre quando ela sempre percebe que escolhe muito mal seus parceiros, ou seja, ela vem com uma ilusão de que aquela pessoa tem tudo o que ela sempre quis e de repente tudo acaba mudando de figura e essa pessoa já se mostra uma pessoa totalmente oposta àquilo que ela imaginava. Mas será que a gente não se relacionou com algo que a gente mesmo criou e depois a gente diz que a gente tem o dedo podre? Ou simplesmente estamos atraindo pessoas desalinhadas com aquilo que a gente deseja? Para a gente solucionar isso, a gente precisa entender de onde isso está vindo, de onde vem esse tal dedo podre que a gente está falando aqui. Muitas mulheres vivenciam relacionamentos complicados e depois que terminam um relacionamento, depois de certo tempo, quando começam a se relacionar novamente, se vem vivendo a mesma história novamente, só que com uma pessoa diferente. Normalmente, ela pode ter vivenciado, por exemplo, traições e começa a perceber que todas as vezes ela atrai o mesmo tipo de homem e o mesmo tipo de comportamento desses homens. Mas muitas vezes essas mulheres, elas querem encontrar pessoas diferentes, mas elas permanecem nos mesmos ambientes. Elas permanecem escolhendo o mesmo tipo padrão de homem. E assim que terminam os relacionamentos, elas começam a sair novamente com as mesmas amigas, elas começam a frequentar os mesmos lugares, onde muitas vezes elas conheceram esses ex-parceiros. Então, dificilmente ela vai se dar a oportunidade de conhecer alguém diferente, pois ela sempre está tendo as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos e frequentando sempre os mesmos lugares. Mas é claro que isso também pode ter uma causa muito profunda, pois pode ser que ela tenha conhecido os ex-parceiros em lugares diversos. Por exemplo, ela pode ter conhecido no trabalho, o outro ela pode ter conhecido numa balada ou numa saída com as amigas, e o outro ela pode ter conhecido, por exemplo, numa escola, algum curso ou em uma viagem. Bom, e quando isso acontece, quando não é somente pelas escolhas que você vem fazendo, como os ambientes que você vem frequentando, como as companhias com quem você anda, e isso realmente vem se repetindo, com certeza você está vibrando, você está emanando algo para que você atraia esse tipo de pessoa para a sua vida. Então, se você vivencia, por exemplo, traições, ou você vivencia, por exemplo, um ciclo de pessoas manipuladoras e controladoras na sua vida, então você precisa sempre estar observando o que você viveu no seu passado, que pode estar internalizado em você, e quando algo está dentro de nós e nós vibramos isso, o que significa vibrar isso? Então, tudo aquilo que a gente sentiu no nosso passado ficou gravado no nosso corpo como uma emoção. E sempre quando a gente ativa determinadas memórias, nós vibramos essa mesma emoção. Então a gente tem essa sensação física de estar sentindo algo que a gente já sentiu. Ou seja, existe um gatilho, algo que aconteceu no nosso passado e faz com que nós acessemos, essa informação que está gravada no nosso corpo através de uma emoção. Então pode ser, dando o exemplo do controle,
que você tenha vivido algum tipo de situação na sua vida em que você sentiu estar sendo controlada, e quando você se vê novamente nisso, você começa a emanar essa energia e essa vibração. E quando você emana essa vibração, você atrai para você situações, pessoas, acontecimentos diversos para que isso se reforce dentro de você. Quando a gente tem algo dentro da gente não trabalhado, a gente acaba emanando isso como um estado de ser, porque nós somos um conjunto de sentimentos, de pensamentos, atos, nós somos tudo isso. Então a gente emana esse tipo de comportamento, a gente emana esse tipo de emoção, a gente emana esse tipo de pensamento e a gente atrai então tudo aquilo que ressoa com isso. E você pode dizer, mas eu escolho, mas com o tempo a pessoa acaba manifestando aquele tipo de comportamento que eu considero como um comportamento nocivo para mim. E a resposta está justamente aí, naquilo que a gente acabou de falar. Então, mesmo que a gente não perceba e que a pessoa não demonstre no início, como a gente está emanando esse tipo de energia, porque isso ainda está em nós, a gente acaba atraindo pessoas que também têm algo que ressoa com isso que a gente está sentindo e que está gravado na gente. Então, de alguma forma, a gente emana isso para outra pessoa, para as pessoas ao nosso redor, e a gente acaba atraindo as pessoas que têm essa cola, essa liga que faz com que a gente vivencie essa situação por diversas vezes. Mas você pode me dizer que não acredita nada disso de atrair o parceiro porque eu estou vibrando nessa frequência, mas eu acredito sim que eu tenho dedo podre e não tem jeito. Bom, isso também é uma das coisas que faz com que você atraia relacionamentos complicados, relacionamentos difíceis. E depois você diz que a culpa é do seu dedo podre. Bom, se você acredita realmente nisso, isso vai acontecer na sua vida. E isso é uma crença que você tem. E toda crença, ela é autorrealizável. O que isso significa? Se eu acredito que nenhum homem presta, eu só vou atrair na minha vida homens que não prestam para que eu reforce dentro de mim essa crença. Então, normalmente, o que muitos estudiosos dizem, né, principalmente da espiritualidade, se eu acredito que eu não sou capaz de fazer algo e eu afirmo isso o tempo todo, eu penso sobre isso o tempo todo, eu sinto essa emoção negativa com relação a mim mesma de incapacidade o tempo todo, é impossível eu contradizer, é impossível eu fazer com que isso seja diferente, porque eu só consigo mudar algo se eu mudo a minha percepção sobre algo. Então, se eu acredito que eu não consigo, se eu acredito que eu não sou capaz, você realmente não é capaz, porque a gente só consegue fazer na nossa vida aquilo em que a gente acredita. Então, se eu acredito que eu sou capaz de gravar um vídeo aqui, eu vou gravar um vídeo. Agora, se eu acredito que eu não sou capaz de gravar um vídeo, eu vou fazer N coisas, eu vou me sabotar de todas as formas para que eu não grave esse vídeo. Então, quando você afirma que você tem o dedo podre e não adianta porque você não vai mudar, que isso não muda, realmente você está certa, isso não vai mudar, você vai continuar com o seu dedo podre, atraindo relações péssimas para sua vida. E entenda, a mudança é sua responsabilidade. Então, se você quer continuar nesse ciclo interminável de relacionamentos complicados com pessoas complicadas, é uma escolha sua. E como dizia Einstein, é loucura querer um resultado diferente sempre fazendo as mesmas coisas. Então, se você quer continuar acreditando nisso e continuar falando sobre isso dessa forma e querer que algo diferente aconteça, eu sinto muito, mas isso não vai acontecer. Então, você acreditar que vai haver uma mudança e que você vai viver um relacionamento dos seus sonhos sem que você precise mudar nada na sua vida, é uma insanidade. Isso nunca vai acontecer na sua vida. Então, se você é daquelas pessoas que dizem eu não mudo, eu sou assim mesmo, e você quer permanecer dessa forma, então aceite os relacionamentos
que estão vibrando nessa frequência em que você está emanando nesse momento. Se você não muda a sua frequência, se você não muda de estação, porque quando a gente fala em frequência, em vibração, é como se a gente estivesse sintonizado em uma rádio. Então, se você está na 98.3, mas você quer ouvir a 101.9, você precisa mudar de estação. Não tem como você ouvir outra estação sem que você mude a sua frequência. Então entenda, é importante que você faça uma mudança interna. O que isso significa? Você faz uma faxina em todas as suas dores, os seus traumas, você reconhece e muda suas crenças, você faz uma verdadeira limpeza, uma faxina interior e limpa o seu coração de todos esses traços tóxicos que estão atraindo esses péssimos relacionamentos. Então, o que você pode fazer para você mudar isso de uma vez? Se você assim decidir, se você fala assim, não, eu vou dar esse passo, eu quero mudar, eu quero atrair agora novos relacionamentos, relacionamentos mais saudáveis. Então, o que exatamente você precisa fazer? Bom, é simples e é óbvio, né? Você precisa buscar autoconhecimento. Você precisa olhar então para suas crenças. Que crenças eu tenho sobre os relacionamentos? Uma delas a gente está falando aqui nesse vídeo, que é sobre o dedo podre. Então, será que eu tenho realmente esse dedo podre? Ou será que eu criei isso na minha mente? Será que eu ouvi muito sobre isso no passado? Será que eu ouvi isso das pessoas ao meu redor enquanto eu fui crescendo e me tornando uma mulher? Será que eu tenho aquela outra crença de que nenhum homem presta? Então, de certa forma, esse dedo podre está vindo dessa crença de que nenhum homem presta. E será que eu ouvi isso das mulheres da minha família? Será que eu ouvi isso das minhas amigas e das pessoas com quem eu convivi no meu início de adolescência, no fim da minha infância? A gente precisa observar de onde eu trouxe essa crença, identificar essa crença, me recordar de tudo aquilo que eu ouvia. É lógico, você não vai conseguir se lembrar de tudo, mas muitas coisas, elas passam pela nossa cabeça. A gente acaba também expressando em palavras. Então preste atenção naquilo que você está falando, porque normalmente as frases que você mais fala estão carregadas de crenças limitantes. Outra forma de você buscar autoconhecimento é perceber os padrões que estão se repetindo. Muitas vezes é um padrão familiar que você vem repetindo. Então muitas vezes você não percebe, mas você está repetindo a história de algum antepassado, da sua mãe, da sua avó, de alguma tia. Então você acaba tomando isso para si, é inconsciente, mas você acaba de certa forma vivenciando coisas para honrar a sua família. E você precisa observar isso para que você consiga então quebrar esse ciclo. E uma outra coisa que você pode observar através dessa busca por autoconhecimento é se você vivenciou algum trauma no passado. Você pode ter vivenciado algum trauma no início da sua vida adulta, em algum relacionamento, e que depois disso você vem atraindo relações assim, ou você pode ter vivido alguma coisa na sua infância, por exemplo, na relação entre os seus pais, ou alguma coisa entre você e algum dos seus pais, e que você pode ter transformado isso em algum sentimento gravado dentro de você e que você emana isso e você atrai então alguém que vai ressoar com aquilo que você sente, que você internalizou e se tornou um trauma dentro de você. Então, de forma prática, que passo você poderia dar para que você pudesse então mudar essa crença do dedo podre? A primeira coisa é observar se você tem realmente essa crença do dedo podre. Bom, a gente já sabe que talvez não exista isso de dedo podre, que na verdade podem ser más escolhas. Então você não muda de fato, por exemplo, de ambiente e você quer encontrar uma pessoa diferente, sendo que você frequenta os mesmos ambientes. E também você pode ter essa crença, então você se sabota o tempo todo para que você sempre encontre o mesmo padrão de homem. E também para você então mudar isso dentro de você, essa crença que você tem de que você tem esse dedo podre, você pode passar então a ter mais autoconsciência de como você está falando. Então, como que você anda falando sobre esse assunto? Você fala muito isso para as pessoas? Como que você tem expressado quando você conversa com as suas amigas sobre isso? Como você tem se expressado quando você tem uma conversa interna? Então,
Como que andam seus pensamentos com relação a isso? O que você fica falando com relação aos homens que passaram pela sua vida? O que você conta da sua história e como você expressa isso em palavras? Então você precisa ter uma autoconsciência, uma autoanálise daquilo que você expressa na sua comunicação, e isso tudo vai demonstrar para você claramente de onde vem essa crença. E muitas vezes você vem através da sua fala reforçando N e N vezes essa crença dentro de você. E se você então observar isso e começar a se podar de certa forma, esse se podar não é porque você está se limitando, você está se punindo de alguma forma, você na verdade vai estar se moldando para algo que você mesma deseja, que é viver novos relacionamentos e ter uma nova crença com relação a isso, onde você vai atrair boas pessoas. Então, ao invés de dizer que você tem o dedo podre para relações, é você dizer: eu atraio ótimos relacionamentos, eu sempre atraio bons homens para mim, eu sempre atraio relacionamentos saudáveis. Então, tente escolher uma nova crença para você e comece a afirmar isso para você internamente, e pouco a pouco você vai se acostumando com isso. Então, você começa a expressar isso para as outras pessoas. E quando você não consegue afirmar que você atrai bons relacionamentos, você pode falar: eu estou atraindo bons relacionamentos, porque assim você internamente não fica com aquele conflito de que eu nunca atraí nenhum bom relacionamento. Por que eu tô afirmando isso? Que loucura é essa que eu tô afirmando para mim mesma que eu atraio, sendo que eu nunca atraí? Então, se você tem essa dificuldade, fala assim: a partir de agora estou atraindo bons relacionamentos. Só essa pequena mudança já vai te fazer conseguir trabalhar essa nova crença dentro de você. E parece bobeira, mas todas as crenças que eu mudei dentro de mim, eu trabalhei com essas afirmações, porque as crenças, elas têm várias formas de se instalarem dentro da gente, e uma delas é através da repetição. Então, use isso a seu favor. Faça essa mudança interna de como você fala sobre esse assunto e de como você expressa se você tem ou não sorte nos relacionamentos, se você atrai ou não bons relacionamentos, dessa forma que a gente conversou aqui. Então você vai perceber que você vai ter uma grande melhora ao longo do tempo em que você vai fazendo essas repetições internas, e daqui a pouco você já está falando externamente sobre isso de uma forma muito mais saudável. Então você vai perceber que mudando essa crença, você vai começar a atrair novos relacionamentos, e você vai perceber na prática que a mudança de uma crença transforma toda a sua vida. Trabalhe uma a uma as suas crenças e sinta a verdadeira transformação na sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem.